Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão? Vamos com um vídeo aqui para o canal FuteJotas falando de Brasil 1, Venezuela 1, empate que aconteceu na última quinta-feira, no feriado, no terceiro jogo das eliminatórias da Copa do Mundo. Um resultado merecido, acho que a gente tem que começar a analisar nesse ponto. A Venezuela conseguiu ter uma boa, conseguiu defensivamente, jogou bem, criou chances, teve chances de perigo, principalmente no primeiro tempo, mas a qualidade técnica da Venezuela realmente deixou a desejar, então poderia ter acontecido já um problema na primeira etapa, mas a gente viu, né, acaba sendo um resultado que é importante para a gente colocar um pouco de frear uma empolgação que uma galera estava em cima do Fernando Diniz, mas também tomar cuidado com o exagero em algumas críticas depois do empate. Em relação à escalação, a gente não teve grandes mudanças, era o time meio que esperado, o Rafinha não foi convocado, então o Diniz começou com o Ederson no gol, o Danilo, Marquinhos, Gabriel e o Guilherme Arana pela lateral, jogou como lateral esquerda como titular, meio de campo com Bruno Guimarães, Casemiro e ataque formado pelo Rodrigo Alberto. Na verdade, sim, não teve uma linha no meio de campo, ataque formada pelo Rodrigo, o Neymar e o Vinícius Júnior aberto pela esquerda. Então, os dois jogadores do Real Madrid jogando mais ou menos da forma como estão acostumados lá na Espanha. E o Richarlison mais uma vez ganhando oportunidade. O Brasil, no primeiro tempo, acabou criando pouquíssimas. Estou olhando aqui, pegando algumas informações, né, da partida em si, né, galera? E o Diniz no segundo tempo faz algumas mudanças. A primeira acaba tendo que tirar o Danilo, né? Entra o Ian Couto, uma jovem surpresa, né? Lateral direito, pode ser um nome que pode fazer parte desse próximo ciclo, né? Um lateral jovem, que tá de apenas 21 anos, né? Que está jogando no Girona, emprestado pelo Manchester City. E é um jogador que a gente teve oportunidade, teve uma atuação, daqui a pouco a gente fala um pouco também de algumas atuações, alguns destaques negativos e também positivos da seleção brasileira. No segundo tempo acabou entrando o Gabriel Jesus, entrou o volante André, entrou o Matheus Cunha, entrou o próprio Gerson. E as mudanças acabaram deixando o Brasil meio com uma situação complicada, né? Na segunda etapa teve diversos problemas, diversos erros de finalização. O Brasil consegue o gol marcado pelo Gabriel Magalhães, né, zagueiro do Arsenal, uma bola parada, o escanteio ele é cobrado e a marcação fica muito forte em cima do Marquinhos, que é um zagueiro do PSG, que já tem essa qualidade na bola aérea, mas o Gabriel consegue se posicionar bem, Gabriel Magalhães, e abre o placar. E o Diniz meio que faz algumas mudanças, já pensando em testes, de tentar controlar a partida, imaginando talvez que a Venezuela não conseguisse realmente entrar na partida e até surpreender. Mas as mudanças do outro lado, né, por parte do Fernando Batista, né, o treinador da Venezuela, colocaram o time. Então a gente viu algumas caras conhecidas, né, o Jefferson, o Savarino, que já jogou aqui no Atlético Mineiro, o Soteldo, que que está jogando no Santos, e o mais grande destaque acabou sendo o Belo, Eduardo Belo, né, o atacante, é um desculpa, que joga no Chile, de 28 anos, que faz um golaço. Ele fez se você não viu o gol, vale a pena. Foi um bonito gol, uma jogada bem trabalhada. E ele finaliza meio que de bicicleta, meio de puxeta, enfim, o termo a gente pode trocar. Mas foi um golaço, não teve chance nenhuma de defesa para o Ederson. E o Brasil não conseguiu criar chances, assim, teve muitos erros de finalização. Trazendo aqui alguns números da partida, foram 15 finalizações do Brasil a gol contra 9 da Venezuela. Então o Brasil não conseguiu ter um domínio tão grande, teve problemas. Em relação à mira, né, o Brasil teve 6 chutes no alvo e a Venezuela 2. Então a gente viu realmente um grande problema nessa questão. Em termos de classificação, não tem grandes problemas. O Brasil perdeu 100% de aproveitamento. Tá após 3 jogos, está com 7 pontos, né, 2 atrás da Argentina, que está com 100%. Para a Venezuela é importante, chegou aos 4 pontos em 3 jogos. A gente sabe que tem muita vaga, vai ser toda uma situação, mas é importante, principalmente para seleções assim, menores, né, que não estão no nível do Brasil e da Argentina por conta dos elencos, é importante pontuar. Em relação vamos falar, quem se destacou na partida, quem foram alguns nomes importantes. O Gabriel Magalhães acabou sendo um zagueiro bem seguro, é uma posição que a gente está vendo a quantidade de atletas disponíveis, né, no Brasil, e a gente pode realmente ver isso em próximos ciclos, né, a quantidade de zagueiros que tem de qualidade, né, tanto nos próximos ciclos, mas também atletas que
vem se destacando. Então a gente viu o próprio Gabriel Magalhães já dando um cartão de visita, já era um atleta que tentou, que estava na briga por vaga na Copa do Mundo. Tem tudo para se manter nesse ciclo, é um zagueiro de muita qualidade. Gostei do Ian Couto, deixou uma ótima impressão nesse primeiro como na lateral direita, que é uma posição carente. A gente viu o Guilherme Arana, acabou. O Arana meio que a gente já conhece, mas não rendeu tanto, mas é um cara que pode disputar a posição ali na lateral esquerda até com certa tranquilidade, pode dizer. Gostaria de ter visto o Carlos Augusto também ter uma oportunidade, mas entrou também, né? As laterais são um grande problema do Brasil. Outros dois grandes problemas, a gente tem, aí dá pra falar lá negativo, né? O Richarlison mais uma vez a atuação apagada, e o Gabriel Jesus entrou no segundo tempo com mais gás, com mais vontade. O Gabriel Jesus está em alta no Arsenal, o Richarlison está recuperando espaço no Tottenham, mas acho que é um erro, por exemplo, do Diniz ficar insistindo no Richarlison. Acho que o Gabriel Jesus, talvez não dê contra o Uruguai, acho que já era hora de sacar o Richarlison, testar o Gabriel Jesus nessa posição. Ou, como eu também comentei com alguns colegas, de pensar numa alteração tática, porque aí vem a atuação do Neymar. Quando você joga com o Neymar já não é mais nenhum jovem garoto, tá jogando na Arábia Saudita, não tá a tendência é realmente que ele não mantém a mesma intensidade técnica, física. E quando você coloca o Neymar, você obriga o Rodrigo e o Vinícius Júnior a voltar muito para ajudar na recomposição de jogadas. E com um outro detalhe, você também meio que sobrecarrega o meio de campo, porque o Neymar não é um meia de criação. É um cara que gosta do drible, que gosta, ele consegue assim quebrar as defesas, jogando um pouco mais recuado, não precisando jogar no ataque. Ele joga de frente pro gol, isso ajuda num primeiro momento, né? Se colocasse o Neymar como centroavante, por exemplo, ele teria problemas, se ele jogar de costas, ele não tem o corpo para isso. Então ele consegue, na parte do drible, ele consegue se desvencilhar com certa tranquilidade, ele tem qualidade para isso, mas não é o cara que de repente volta no meio de campo para armar jogadas, para criar jogadas para os companheiros, para fazer uma tabela, um lançamento em profundidade. Não é o foco dele. E aí você acaba sobrecarregando. Ontem, por exemplo, jogou com o Bruno Guimarães, que nem sim joga em altíssimo nível, e o Casemiro, que é um volante com qualidade, mas é um volante. Então, pensando nisso, e o Neymar jogou muito mal. A gente tem que analisar que foi uma das piores partidas dele com a camisa da seleção, erros de finalização principalmente. Acabou pecando, acabou complicando muito o Brasil. Pensando em futuro, né? Eu acho que em primeira informação, sacaria o Richarlison para a próxima partida, testaria o Gabriel Jesus. E talvez pensando mais à frente, meio que faria o esquema que o Real Madrid está jogando. Deixando o Neymar meio que jogando com a ponta de um losango, jogando atrás do Vinícius Júnior e do Rodrigo, com o Neymar meio que fazendo o que o Jude Bellingham está fazendo no Real Madrid. E aí eu poderia colocar mais um volante no meio de campo, então de repente poderia colocar o André, colocar talvez até o próprio Gerson, dar uma oportunidade para jogar ali, jogar com o Gerson Casimiro e o Bruno Guimarães, ou sendo o André também, para dar uma força na marcação e até você ficar com menos problema de você não sobrecarregar nem o Vinícius Júnior nem o Rodrigo. Ou a gente poderia pensar até de repente uma oportunidade para o Veiga jogar com um 4-4-2. Eu não sei exatamente, gostaria de alternativas, porque eu quero ver muito dessa questão. Acho que a gente está pegando agora. O Brasil vai classificar para a Copa do Mundo, né? O elenco por si só é muito grande, é muito qualificado em termos de opção. Tanto o pessoal que a gente está vendo que está sendo convocado até como diversas outras opções que a gente vê, que a gente cita, né, de atletas que poderiam estar nas eliminatórias. Então acho que dá para. Não, pro Diniz não teria grande problema, até pro Diniz também tá garantido no trabalho, não vejo você caindo tanto de qualidade para deixar uma vaga em dúvida. Mas da mesma forma, quem me acompanha sabe que eu sempre falo contra o imediatismo. E eu vi muita gente já colocando o Diniz lá em cima, né? Falando que nem precisava mais do Ancelotti depois de vencer a goleada à frente do Bolívia, né? No primeiro compromisso do Diniz. Mas o Brasil teve problemas contra o Peru, ganhou só de 1-0. A Bolívia, que o Brasil goleou, não pontuou ainda, né? Tá na lanterna das eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul. Não conseguiu pontuar nem mesmo na altitude, que é um ponto forte deles. E agora o Brasil
teve uma partida ruim contra a Venezuela, uma seleção que tem uma qualidade muito abaixo. Então o Brasil tinha que ter sobrado, precisava ter criado chances. Mas também, como eu falo do imediatismo, a gente está falando de 3 jogos do Diniz, não dá para falar nada a respeito do cravar realmente um grande o futuro dele. São 3 jogos, 3 jogos e ainda você falou, pegou Bolívia, Peru e a Venezuela. Não pegou também as principais seleções da América do Sul. A gente vai conseguir ter, por exemplo, ter uma ideia contra o Uruguai. Acho que vai conseguir realmente ter um potencial melhor para a gente poder analisar o trabalho do Fernando Diniz, mas mesmo assim, vão ser 4 jogos. Tem que esperar pelo menos terminar as eliminatórias, acho que pelo menos o ano ter alguma base de jogos para a gente começar a analisar o trabalho do técnico da seleção. Mas da mesma forma como eu achava, eu bati na tecla do imediatismo, acho que a gente precisa tomar cuidado também, não é para criticar porque empatou com a Venezuela. Talvez criticar com relação às escolhas, algumas alternativas que o Diniz vai precisar mostrar nas próximas partidas. Então vamos ver, principalmente como é que a seleção brasileira vai se comportar contra o Uruguai. A gente vai acompanhar isso na próxima semana e, claro, trazer aqui para vocês também a nossa análise, nossos comentários aqui para o canal FuteJotas. Abraços.